Cara, tem uma relação que você fez, você falou tocando guitarra, eu escutei uma vez de um amigo, é, eu acho que para crianças pequenas, eu não sei se eu vou lembrar exatamente o que ele me falou, mas eu achei uma coisa muito bacana. Por exemplo, uma criança, é, ela pega uma guitarra, um violão. A primeira coisa que você faz é você sair querendo dedilhar, querendo fazer barulho, querendo fazer um monte de coisa, bababá, bababá. Não adianta você querer entrar para essa criança que pegou um instrumento e quer fazer barulho e querer colocar uma teoria, né? Sim, Não, tem que fazer o acorde assim, porque a palhetada é assim, e etc e tal. Fazendo uma relação para a técnica vocal, a gente encontra, e é uma coisa que você falou muito de terminologia, né? E aí eu entro num consenso de método, né? A gente, como eu fiz as outras lives, a gente tem 1 milhão de metodologias aqui no mundo falando de voz, que eu considero que é uma obrigação de um preparador vocal, professor de canto, vocal coach, não importa o nome, que ele saiba interpretar tudo que ele está estudando e que ele consiga facilitar a vida do teu aluno. No sentido de, cara, não adianta você ficar falando um monte de nome difícil que a pessoa não sabe nem o número do CPF dela, então ela não vai entender exato, o que você está falando. E exato. aí entra nessa questão que você falou do professor de matemática. O cara fica lá falando exercícios, exercícios, exercícios. Se ele não tem essa comunicação fácil, rápida, um raciocínio rápido, e ele tem não tem a empatia de conseguir entender qual é a dificuldade da pessoa, se colocar no lugar dela para conseguir resolver a questão, não vai adiantar o cara saber trocentos milhões de termos e saber tipo a fundo o corpo humano, todos os músculos e tudo. E eu tô dizendo isso porque é real e você sabe que é muito real o que acontece. Porque aí você consegue ver o resultado. Ninja em terminologias. É um teórico super bom, assim, né? Só que aí você vai ver os resultados dos alunos e quando você escuta, você faz uma avaliação, né? Como eu te falei, assim, sempre aquela avaliação, eu vou sempre pelo lado meu, né? Tipo, o que o Thiago enxerga que ele considera que é legal, porque o que é bom para mim às vezes pode ser ruim pro Rubens, ok. E eu também não fico entrando em discussão, por que que é ruim para você? Não, porque o meu é isso, cara. Eu sou, tipo, Sim, sim. neutro, imparcial, e eu vou Busca o pro ponto lado, inicial, digamos, né? e eu vou sempre pro lado meio que da aceitação da pessoa. O que que você tá achando do que você tá ouvindo? Tá legal? Beleza? Então, maravilha. E a gente vê esses professores, né, assim, com essa gama de terminologias, mas que os resultados, quando você busca o aluno, não rola, dentro do meu Sim. consenso. Como eu vejo que professores que falam linguagem simples, direta, tipo que não sabe, às vezes, de atualização de terminologia, e o cara, você vai ver a gama, o casting de alunos do cara só tem gente top, né? Uhum. Então, é um tema muito maluco esse, né? Como a gente falou, tipo, cara, a gente pode ficar horas aqui discutindo pontos, anotando, porque é uma parada que não tem uma resolução assim, né, cara? A gente vê no dia a dia, né, com as pessoas, e se a gente bate de frente, o Thiago, eu vou falar de mim, depois eu quero ouvir você. O Thiago como cantor e como professor de canto. Cara, eu já fui um bom cantor, quando eu estava nativa. Né? Eu estou 2 anos parado. Eu vou voltar dia 22 agora com uma banda, fazer ensaio de novo. Mas veio a pandemia. Condicionamento foi pro saco. Você não faz academia. Quebrou o ritmo, né? Quebrou o ritmo Não, total. total. Você está sedentário, você está em casa. Você só demonstra coisas nas suas aulas. Né? Eu dou uma média hoje de 4 aulas por dia por conta dos meus outros trabalhos, né? Os trabalhos Ah, no consultório, nas questões terapêuticas. Então, e meu, vai ser uma prova para mim. Será que o Thiago continua se considerando um bom cantor porque ele está parado e não está condicionado? Ah, mas o Thiago é um bom professor de canto. Ele tem a obrigação de cantar realmente top do jeito que ele fazia há 2 anos atrás. E eu exato. sei, cara, que eu não vou cantar as coisas que eu cantava do jeito que eu cantava 2 anos atrás, porque eu tinha um ritmo alucinado ali. Treino, ensaio,
academia, condicionamento, alimentação e etc. Então, e não significa que dessa forma eu não seja considerado um bom cantor também. Porque a gente às vezes acaba, né? Quantos vídeos você já não viu o cara em cima do palco? Você já mete o papo que o cara desafinou e nananã, nananã, e etc. Aí você vai ler a notícia no outro dia que, tipo, pô, morreu a mãe do cara, ou aconteceu uma tragédia, um problema, e aí veio o lance emocional, que a gente sabe que, tipo, e eu trabalho justamente com esses desbloqueios, e a pessoa não consegue ter a performance dela, né? Então o julgamento é complicado, né, cara? Sim. Uma coisa que tu falou, que é dos resultados ali, né? E aí vai implicar nisso também, seria... Eu lembro de uma cena do filme do Harry Potter, em algum momento, que eles estão buscando a relíquia da morte, e alguma coisa assim, e eles precisam buscar uma memória de um dos professores. Né? O professor tem que entregar uma memória, que daí eles jogam um cálice mágico lá, enfim. E aí, como é que o professor faz? Ele pega a varinha e ele tira a memória da cabeça e dá pro Harry. Lembra dessa cena? Putz, é verdade. Tá? Então, vamos pensar, né, trazer isso para o nosso mundo. O que isso quer dizer? Vamos supor, o professor, ele precisa tirar o conhecimento da cabeça dele e dar para o aluno, né? Aí o aluno tem que pegar aquele conhecimento e saber o que eu posso fazer com isso, certo? É claro que daí vem a pergunta, né, professor, que caminhos que eu posso tomar com isso e tal. Mas digamos que esse ponto seria uma das coisas que é mais difícil assim, quando se trata em ensino de voz, que é como que eu tiro um som do meu corpo que ninguém tá vendo, só dá para ouvir, não dá para ver o que eu tô fazendo lá dentro, apesar de que a gente tenta explicar, ó, faz assim e tal, mas não é natural a gente falar assim, ó, mexe aí a tua prega vestibular aí, entende? Não é uma Sim, coisa assim, mexe a mão direita, não é. Pra mim, primeiro que a gente não vê, segundo que a gente se guia pelo som, terceiro, a nossa percepção do som é subjetiva. Então, da forma que eu escuto, pode não ser a forma que o aluno escuta. perfeito. Que ele sente, né? Exato. Isso. E a prova disso é que se a audição fosse absoluta, digamos assim, fosse algo concreto e não subjetivo, algo exato, não existiria pessoas desafinadas, porque todo mundo escutaria a mesma coisa, Perfeito. conseguiria reproduzir a mesma coisa. Então a gente pode pensar, por exemplo, em problemas que às vezes são poucos casos, mas às vezes chegam em aula, a gente dá digamos assim, bota para escanteio e depois trabalha neles. Por exemplo, clássico essa. Vamos começar fazendo o aquecimento. Essa vai ser a escala. Só precisa fazer isso aqui, ó. Aí o aluno fala, não, mas eu não sei vibrar a língua. Daí o que a gente na prática faz o quê? Não, então vibra lá. Ok? Para aquecer, enfim, para aquela função ali. Mas a questão é, pensando a nível técnico, a gente tem que conseguir resolver o problema de como eu ensino esse cara, ou essa cara, né, essa aluna, esse aluno, a vibrar a língua. Qual é o procedimento? Faz isso, depois isso, depois isso, depois isso. Entende? Qual que é o procedimento? Rubens, mas não serve para nada isso aí. Mas isso serve para a tua habilidade de professor, para tu ensinar. E aqui eu estou usando um exemplo que todo mundo, de alguma forma, já Ah, se deparou, né? Ou já teve que exemplo, vibrar, ou já teve que exemplo dar... universal. Isso. Ou já teve que fazer vibração de língua, e aí sai aquela coisa... Travava É, no meio e foi pegando a manha com o tempo. sim. Ou não consegue fazer vibração de língua e tem que fazer de lábio, né? Mas aí a gente pode pensar, por exemplo, levar isso para outras técnicas. Vibração de língua é uma técnica, né? A gente pode pensar aí, então, um drive de úvula. Como é que se ensina isso? Pensa no Um Kiko drive pra... Chaves. Aí começam os modelos, né? Pensa assim, mas a questão é, e se o modelo não funcionar? Como é que eu guio o cara? Sim. Né? Por exemplo, um dos modelos que a gente usa para acessar o ínter de tenóide transverso
Faz a voz do Mickey. Aí o aluno faz, tá aqui na primeira nota do interliténode, ele tá assim, não sai, não sai. E aí tu fica, tá, o que que eu faço? O desafio do professor é isso. É Sim, conseguir, o professor de técnica aqui, né? É conseguir despertar no aluno a habilidade que tu tem. O sim. professor de canto, que tem a função de musicalizar, ele falaria assim, não, então, peraí, vamos adaptar o tom, porque essa nota aqui tá sofrendo demais para fazer isso. Aí pro teu repertório não vai ficar legal. Tu não vai Não conseguir tem. fazer em 3 horas. Sim, Entende? Não desmerecendo os professores de canto que fazem só isso, né? Mas é que são trabalhos diferentes e no Brasil são tratados como iguais. Professor de canto e técnica vocal é sinônimo, não é separado. sim, Tá? sim. Só que existem diferenças. Toda técnica, para ela ser uma técnica de canto, a gente vai ter que em algum momento musicalizar essa técnica, né? Então Perfeito. pensar no drive, sei lá, o antigo false chords, né? Uá, uá. Eu fazer só isso aqui não é canto, né? Eu tenho que conseguir conseguir botar isso de alguma forma dentro da minha música. Melodia, sim. Isso.